Olá, gente! Estão abrindo mais uma vez as portas do nosso podcast Casa do Garay. Eu falo que é nosso porque ele não é meu, ele não é seu, ele é nosso. Um podcast semanal que sempre traz profissionais do mais alto gabarito, da mais alta qualidade para enriquecer o teu conhecimento. E hoje eu estou com ela, eu estou emocionado porque é uma amiga minha de muitos anos. A gente se conheceu quando eu era apresentador da Rádio Bandeirantes, pegamos uma amizade muito grande. E a pessoa fala, o Robson enche a bola do profissional, mas nem conhece o trabalho dele. Mentira, engano seu, sabe por quê? Porque essa aqui é dentista de toda a minha família. Da Sara, da Petra, do João Vitor, minha dentista, da Danúbia, da Vitória. Ela pegou a família toda. Por quê? Só porque eu gosto dela? Não, porque ela é competente, ela arrebenta no que faz. Doutora Thalita Silva, muitíssimo obrigado por estar aqui no nosso podcast. Uma honra. Obrigada. Eu que estou feliz. Pô, que bacana. A gente estava conversando aqui em off, né? E eu tenho vários assuntos aqui para falar com você, sim, porque a gente vai dar no final do programa as tuas redes sociais, mas eu te sigo há muitos anos. Eu até falei para você se eu não sabia se eu dava 2 toquinhos em você ou se eu te dava um abraço, porque tudo que você posta eu curto. E então eu queria, assim, e lá na tua clínica, diz lá que a tua clínica atende todas as especialidades, é isso mesmo? Isso. A gente tem 2 unidades, né? Uma em Jacarepaguá, Rio das Pedras, e outra no Recreio. As 2 atendem todas as especialidades, inclusive, hoje em dia, a gente também faz exames radiográficos lá, a gente consegue fazer. E há 4 meses inaugurou a área Kids, a parte Kids também para atendimento de crianças e gestantes. Olha, que bacana! Aí a criança senta lá no carrinho, senta lá na... Senta lá. O que acontece? Muitos pais perguntavam para mim se eu não ia atender a criança, ou o dentista da equipe podia atender o filho dele. Então, já é uma coisa que já estava a sementinha lá plantada para a gente fazer na hora certa. E junto, eu tenho um filho de 8 anos que eu acho que a Kids veio para crescer junto com ele, entendeu? Que é pega essa faixa etária de 8 anos, 7, eu vejo a necessidade de dentista, e ir subindo, né, até ficar mocinho. E ter um dentista, né, que pode chamar da família, né, uma clínica, igual você falou, que você fala a hora que dói o dente, vai lá na clínica que você já sabe. O dentista já tem o histórico do paciente, lá tudo no sistema, já tem tudo, já sabe. Então, eu acho legal, assim, fazer dessa forma. E por isso veio a ideia também de expandir para o Kids. E eu acho bacana essa tua iniciativa, né? Que você é muito dedicada à tua profissão. A gente vai falar disso aqui do teu começo, mas eu acho bacana a clínica que ela coloca ali o espaço Kids, uma que a criança ela fica menos tensa, né? Porque quando fala de dentista já vem aquele aparelhinho, aquele barulhinho danado na nossa cabeça aqui, já fica com medo. Já foi criança, eu sei que medo é esse. E ela fica mais à vontade, né, Thalita? Então, fica mais à vontade, é no outro andar, e na unidade de Jacarepaguá uma sala. Tem brinquedo, tudo. E a gente tem também, eu só atendo Kids com sedação com óxido nitroso, que é uma sedação consciente. Ele inala o gás e ele relaxa. Ele fica acordado, criança e adulto, a gente faz isso na clínica. Mas ela deixa eu fazer tudo. Olha, ela não chora e diminui o limiar de dor. Então, se eu dou uma anestesia na criança, ela não vai ter aquela dor, ficar chorando. A gente já está fazendo dessa forma, com sedação consciente. Olha, eu preciso de uma sedação consciente dessa ali em casa, um aparelho dele, vai ser maravilhoso. Muito bom. Thalita, eu falei aqui, você ama a tua profissão. Sim. Eu sei disso desde a primeira vez que eu te entrevistei, né? As nossas entrevistas eram de 6 a 8 minutos e mesmo assim você exprimia o máximo daquele tempo ali. Era um sucesso total sempre. E como é que começou a profissão assim de dentista na tua vida? Você, desde criança, fala, quando eu crescer, eu vou ser dentista ou não? Sim, sim. A gente tinha um dentista lá em Pouso Alegre, que é a doutora Débora, que eu queria até saber como que ela tá, porque eu sempre lembro dela. E além de ser minha dentista, depois ela construiu uma casa do lado da minha. E aí eu gostava muito de ir nela. E eu lembro a minha mãe até fala que eu era a única que não chorava, porque tinha os meus irmãos que choravam muito. O Thales, meu irmão, não chorava, mas a Tamara dava maior trabalho e a Tássia também. E os meus pais, eles tinham muito problema de gengiva, que é a doença periodontal, que naquela época não se sabia direito nem qual era o tratamento, né? Então, eles viviam no dentista. Então, eles sempre levaram a gente no dentista com medo da gente ter o mesmo problema deles. Então, a gente nem tinha cárie, mas minha mãe era certinha, ela levava do tempo certo e era na doutora Débora, igual você falou. E na época era ela e o marido, que não existia ter essa coisa de clínica. O dentista, ele era generalista, né?
Então, eu lembro que tudo que tinha dor, meu pai ia no marido, a gente ia nela, era desse jeito. E eu adorava ir nela. E eu achava muito legal aquilo dela ser dentista. E aí, aquele negócio, eu sempre falei em ser dentista. Eu cresci falando, minha mãe fala que desde pequenininha. Teve a fase do segundo colegial que eu falei que eu ia fazer direito um pouco, porque eu tenho um tio que falava para eu fazer. Uhum. Mas nada demais, assim. Nada forte igual o odonto. Não foi nada forte. Eu cheguei a ficar um tempo, pesquisei sobre, mas aí falei, não, é odonto mesmo que eu vou fazer. E aí quis fazer odonto. Não tem ninguém dentista na minha família. Todo mundo da área de exatas. Acho que nem de humanas tem. Só exatas e você, quer saber? Eu vou mudar esse rumo aí. Essa família tá muito chata. Eu sou dentista única. E, assim, foi por causa dela mesmo. Eu gostei do que eu via, de como era atendida e tudo, então eu fiquei com essa vontade de ser. E o engraçado, para você ver, os 4 iam, só eu tive essa aptidão, né? Essa vontade de ser igual ela. Olha, que bacana. E você, quando começou na odontologia, você já começou como endo, não foi isso? Foi. Eu comecei como clínico, mas logo eu já entrei, depois de 6 meses, certinho, eu entrei na especialização de endo. Eu entrei na especialização de endo porque eu queria fazer concurso público. Uhum. E aí eu pesquisei, eu já estava pesquisando, do último ano de faculdade eu já estava pesquisando, aí tinha prova de título, que eu não entendia. Ninguém em casa é concursado, então eu fui entender, tinha prova de título. Aí, por exemplo, se você tivesse especialização, você tinha 20 pontos a mais na frente. Se você tivesse mestrado, mais 20. Doutorado, pós-doutorado, aí eu falei, gente, eu tenho que fazer especialização. Aí eu fui procurar e achei uma especialização que era mestrado juntos. A especialização de endo é 1 ano. Se eu fizesse o mestrado junto, eu ficaria mais 2 anos, totalizando 3. Mas eu sairia com os 2. E aí eu fui fazer. Só que nesse meio tempo, nesses 3 anos, eu desisti de fazer concurso. E aí eu fui... Mas aí serviu. Eu lembro que quando eu estava no último ano, o mestrado estava muito difícil. Uhum. E teve um dia que eu chorei e falei para o meu pai, eu vou desistir, não sei o que. Aí ele falou assim, filha... Porque eu falei para ele, eu não quero mais prestar concurso. Aí ele falou assim, mas estudar nunca é demais. E outra, estudar abre a mente, abre a cabeça, termina. Você já fez até que faltava tipo uns 7 meses, não era? Poxa, eu estava no final da reta. Você vai largar agora, termina, não interessa, você não vai dar aula, claro. Você não vai servir, já abriu sua cabeça a fazer. Uhum. Né? Aí eu terminei. E eu não prestei concurso. E aí mas eu trabalhei como especialista em endo. Uhum. Logo, eu fiz 1 ano e já comecei a trabalhar como especialista nos meus dias de folga, porque quando você trabalha naquela época, você trabalhava na prefeitura, você escolhia um dia de folga. Day off. Um day off, chamava day off mesmo. E aí eu fui e trabalhava como especialista na clínica dos outros. Uhum. Eu ia lá só para fazer canal. Certo. E nos sábados também. O sábado era o dia que eu mais gostava, que dava mais movimento. Fica lotado, né? Todo mundo deixa passar. Vamos pro dentista sábado. E aí, sábado, eu ia... As 2 clínicas que eu trabalhava, ia geralmente até às 5, 4, eu ia de boa, assim. Porque também era legal, porque eu estava fazendo o que eu tinha aprendido, né? Na prática, né? Na prática. Uhum. E aí, eu fiquei, assim, uns 3 anos, 2 anos. Aí, comecei a ter a vontade de abrir o meu próprio... Consultório. Comecei a querer abrir meu próprio consultório. Nessa época, assim, é até legal contar, porque todo mundo que faz odonto, a gente fala assim, a pessoa tem uma situação muito boa, tudo, né? E na época que eu comecei a pensar em fazer um consultório, eu tinha uma situação, meu pai tinha uma situação muito boa, só que não é assim, vou abrir um consultório e você vai e abre. Eu, pelo menos, não foi assim. Eu comecei a pesquisar onde ia ser bom. Então, você começa a visitar prédio empresarial, né? Você começa, que bairro que eu vou abrir? Claro. Começa a entender. Pesquisa de mercado, né, que chama. O que eu vou fazer? E nesse meio tempo, o meu pai teve uma crise financeira. Então, ele não ia poder. E não que eu contasse com ele, mas o meu pai sempre foi muito... Sempre ajudou. Sempre foi muito ativo então, ali. eu não pensava que eu ia ter que contar comigo para abrir o consultório. Nesse meio tempo, ele teve essa crise e eu tive que daí contar comigo para abrir o primeiro. Mas assim, hoje eu vejo como uma coisa muito boa. Claro. Porque eu acho que isso até ajudou eu ficar mais sagaz, sabe? Mas na época foi muito difícil. Eu imagino. Mas eu falei, não, é isso, eu guardei um dinheiro. Como eu era jovem, trabalhava, né? Morava com eles, então consegui guardar um dinheiro. O dinheiro que faltou, meu irmão me emprestou na época e a gente foi para frente. Tocou o negócio. Tocamos Investiram. o negócio, investimos. E é o que eu falo, ter
objetivo, né? Abrir mão de muita coisa. Eu lembro que meu primeiro ano de consultório, eu não fazia nada. Era só do consultório para casa, da casa para o consultório. Sim. E eu conto isso porque, às vezes, as pessoas falam, mas já abriu uma clínica. Sempre foi assim. Não, começou com uma cadeira. A minha mãe era secretária. Eu era SB e dentista. Olha só. Thalita, a música Você Não Sabe o Quanto Eu Caminhei para Chegar Até Aqui, ela serve para muita gente. Serve para você, serve para mim, serve para o Ricardo, serve para a Vitória, serve para muita gente. Porque as pessoas, elas só olham a conquista. Elas não veem o caminho percorrido para aquela conquista. Não vê. Aí é fácil. Também é mole para a Thalita, ela tem um consultório próprio. Né? É isso mesmo. Tenho marido, tem 4 anos que meu marido saiu, né, de uma empresa privada para vir trabalhar com a gente aí, nossa empresa. E, nossa, eu escuto muito isso até, né? Mas tem um marido também que cuida da parte administrativa. O marido por trás ali bancando, né? Nunca é por você, né, Thalita? Você é a incompetente aos olhos dos invejosos. Né? Ou então você é muito competente, mas eles te colocam como incompetente para subir aqui em cima de você. Você está de parabéns, você é uma mulher de garra, uma mulher íntegra. Você é competente, te conheço há muitos anos, eu sei disso, eu sei da tua força, eu sei do teu poder. E desculpa, galera, os invejosos aí, procura outro rumo, que com essa aqui não vai mexer não, porque ela é fera, tá? Eu conheço. E você fala muito do teu pai, né, Thalita? Você, num assunto aqui, você já falou aí uma... Ele era bem presente, ele viajava, mas era... É porque, assim, como a minha mãe ficou criando a gente, meu pai era do mundo que eu falo, hoje eu entendo, que ele viajava, tudo, ele tinha mais malícia, né? Até pela criação, né? Homem naquela época, né? Minha mãe foi... Eram outras épocas, né? Outras épocas. Minha mãe saiu de casa só para casar, meu pai já tinha viajado, então... Mas eu falo isso porque todo mundo, tendo o objetivo, consegue fazer um bom trabalho, independente da sua profissão, né? Tem que ter objetivo. O começo não é fácil. De ninguém. Não é nem um pouco fácil, de ninguém. Né? Você tem que perseverar ali, você tem que se qualificar, estudar. Isso que você falou, o estudo é a maior riqueza que a pessoa tem. Você pode perder tudo, menos o conhecimento. Ninguém tira o seu conhecimento. Ninguém vai lá e falar, dá aqui seu conhecimento, não. Né? E você começa de novo com o seu conhecimento. Claro. Entendeu? Começa de novo. A gente está conversando aqui, já tem 19 minutos, e você falou, em 3 segundos você resumiu 3 anos. Que você falou, não, era 1 ano de especialização, mas 2 anos, era 1 ano de mestrado, mas 2 anos de especialização. Ou seja, você resumiu 3 anos em 5 segundos, mas as pessoas não veem esses 3 anos. O que passou em 3 anos ali? O que passaram ali, né? Muita coisa. Muita coisa, né, Thalita? Que bacana. Eu estou cheio de dúvidas aqui para falar contigo. E o primeiro que eu queria falar é sobre implante dentário. Né? Implante dentário é uma coisa que vem muito em voga já há muitos anos. E eu acho que evoluiu muito, né? Exatamente. Com o passar dos anos. Então ficam muitos mitos e verdades que a gente vai chegar ali no finalzinho da nossa entrevista. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Thalita, com o implante pode comer de tudo ou se deve ter cuidado com a alimentação? Com o implante, você volta a poder comer tudo. Ponto e vírgula. O que eu falo? Claro que se você for comer um osso de galinha, falando bem, algo muito duro, você tem que tomar cuidado. Torresmo, aquela parte dura. Se você tem que tomar cuidado até com o seu dente, porque ele pode quebrar, imagina um implante. Mas o implante você consegue comer maçã, consegue voltar a comer o milho, morder o milho, agora é época de festa junina, consegue comer o torresmo, o churrasco, você consegue comer tudo isso. Você só deve tomar cuidado com coisas muito duras como o osso. Sim, é o cuidado normal. O cuidado normal, isso que eu falo para o paciente, você não tinha que tomar cuidado com o seu dente, porque quando você come um osso, você tem que tomar cuidado com o implante. E como é que eu devo cuidar do implante depois do tratamento, Thalita? Depois do tratamento, hoje é uma coisa também que muita gente no consultório fala assim, eu vou colocar implante e vou virar escrava do dentista. Não, você não vai virar escrava do dentista. Primeiro que o implante tem o mesmo cuidado do dente. Qual é? Instrução de higiene oral em casa. O dentista que colocar implante em você vai te ensinar a escovar os dentes de novo, corretamente, passar o fio dental e usar a escova de dente correta. Depois disso, fazendo tudo isso em casa, certo, corretamente, você deve procurar o dentista de 4 a 6 meses, cada paciente é um paciente, para fazer a limpeza do implante e dos seus dentes. Mas quem não tem implante não precisa ir no dentista todo mês, todo ano. Claro que precisa, é a mesma coisa. O fio dental e escova não chegam em todos os lugares. Então, é mito esse negócio de falar assim, eu coloquei implante, agora eu vou virar escravo do dentista, tem que ir lá sempre. Não, você tem que ir como você ia com os seus dentes.
E então você tem que tomar cuidado, é o mesmo cuidado, é a limpeza, tanto em casa quanto no consultório a cada 4, 6 meses. E muda muito, assim, pergunta de leigo agora que eu vou te fazer, né? A gente tem os nossos dentinhos, então eu sei o fio dental onde passa, eu sei onde o fio dental gruda, tudo direitinho. Sim. Quando você bota um implante, muda muita coisa ou é pouquinha coisa, assim, ajuste fino que tem que fazer? Ajuste fino. O que acontece é que os pacientes, às vezes, eles não tinham o hábito de passar o fio dental antes de perder o dente. É muito comum isso. Um dos motivos até dele ter perdido o dente é que ele não passa o fio dental. Certo. E aí, o que acontece? Quando ele tem um implante, ele vai passar o fio dental estranho, ele não sabe passar. Mas é porque ele nunca passou na vida dele. E é isso. Aí existem hoje no mercado algumas escovas específicas para implante, que a gente pode indicar alguns tipos de fio dental. Ah, é? É. Ah, bacana. Vamos falar de marca. A gente pode falar de marca aqui, que eu já vou marcar aqui, quem sabia até como patrocínio aqui. Agora, um implante dentário, vamos falar assim, ele é um corpo estranho, né? Então, ele tem risco de rejeição? Tem risco de rejeição, mas hoje é muito pouco. Hoje, a gente não chega nem em 9% os estudos de risco de rejeição. Por quê? A superfície do implante hoje, que é aquela parte do parafuso. O parafuso do implante é muito pequeno. Aquela superfície ela é devidamente tratada para estar em contato com o osso do paciente, fazendo com que o risco dessa rejeição diminua. Geralmente elas são tratadas com titânio, com material que chama titânio. E aí você diminui o risco. Antigamente não era tratado. Era muito metal puro. O que dava, eles colocavam. E por isso essa briga essa coisa que o paciente chega e fala, hoje em dia eu não quero fazer implante porque meu pai fez e sofreu muito, foi para o hospital, porque não era tratada a superfície, era metal, era do jeito que dava para fazer e colocava no osso. Então imagine isso, infecção, quantas infecções deram, quantos problemas. E hoje em dia não é assim, é tudo tratado. E além de que a gente tem também, para ajudar o implante ficar no seu osso, a gente tem enxertos, e os enxertos hoje são feitos quimicamente no laboratório, e também a gente pode fazer o enxerto junto de LPRF, que é o enxerto do próprio coágulo do paciente. Então, isso diminui muito a chance de rejeição. O pessoal tem muito medo quando fala de implante, porque o resultado ele fica maravilhoso. Né? Sim. Ele fica maravilhoso. Eu não tenho. Você tem implante? Tenho aqui. Ah, você tem implante? Tem um dentinho aqui, nem parece. Viu? Porque não parece. Tá vendo? Eu sempre pergunto para Mariana Moura, que esteve aqui também, ela fazia harmonização facial. Eu falei dela, um beijo para Mariana Moura, um amor, um doce. E eu falei, você fez harmonização facial? Ela falou, fiz. E nem parece também. Legal. Né? Como é que são as coisas, né? Hoje em dia, a harmonização está indo para o mesmo resultado do implante. As primeiras harmonizações foram, né? Todo mundo testava a mesma cara. Mesma cara. Agora já está começando a mudar, já está ficando natural. O implante, a mesma coisa. Os implantes antigos, as coroas, elas tinham alguns, na década de 90, eu pego alguns implantes no consultório que até a coroa de metal, eles não faziam branca de porcelana. Olha só, gente. Entendeu? Então era só para você devolver a função de mastigar mesmo. Sim, só. Só. Não tinha nenhuma estética. Nenhuma estética. Fica com essa coisa cinza aí. Exatamente. Foi vindo o mercado e a estética foi vindo junto com a função. Olha que bacana, gente. Eu tenho amálgamas aqui para tirar. Amálgama, né, que chama. E também ali tem metais também, né, que você fica engolindo. É horrível isso, né? Sim. Eu tenho que ir lá cuidar disso contigo. Né? Eu já estou marcando uma consulta aqui com Thalita. Thalita, para finalizar esse assunto de implante aqui, o pessoal fala muito de pino, né? O pino de implante. O que é o pino de implante? Para que ele serve, Thalita? Todo mundo fala, manda mensagem, me pergunta, fala, vai colocar um pino em mim. A pessoa acha que é um pino de elefante. Né? Um parafuso. Pino, um parafusão. Gente, o parafuso é muito pequeno. O parafuso ele tem 10 centímetros, 8, 4,5, tem de vários tamanhos implante, de acordo com o osso da pessoa. Então, ele é com a superfície tratada, o tamanho dele é muito pequeno e tudo isso é planejado de acordo com o raio-x e a tomografia, que são exames que a gente pede para o paciente. Então, não tem como dar errado. Desde que o paciente tenha uma boa higiene e desde que o paciente também não tenha problemas de saúde sistêmicos descontrolados. Por exemplo, vou entrar em outra coisa que me perguntam muito. Sou hipertenso ou tenho diabetes, posso fazer implante? Pode. Desde que você seja controlado. A gente vai pedir os exames de sangue, lá na clínica a gente pede, a gente tem esse protocolo de pedir o exame de sangue, mandar um parecer do médico que acompanha o paciente, para a gente poder fazer. Isso tudo diminui mais ainda a sua chance de rejeição.
Olha, e passa a ser um tratamento multidisciplinar. É um tratamento multidisciplinar. A gente já teve muitos pacientes, para ter ideia, que marcaram não só a cirurgia de implante, mas de extração de siso, tudo. E toda vez que vai, lá a gente afere a pressão, tudo. Tá com pressão alta. Tá com a pressão alta. E às vezes não tá sentindo nada. E a gente não faz a cirurgia, porque aí tá descontrolado. Sim. E a gente pede para ir procurar, faz um parecer para procurar um médico, escreve uma carta, ia se realizar um procedimento, deu tanto. E aí muitos voltam falando, eu sou hipertenso agora e não sabia. Olha! Porque a gente descobre no consultório. E a hipertensão também, uma das causas que a pressão sobe da pessoa, às vezes é o estresse, né? E tem gente que tem medo de dentista, né, Thalita? Então, quando a pressão está alta, a gente também avalia isso. Se é a síndrome do jaleco branco, que a gente fala lá na clínica, sensacional. Ou se é o sistema nervoso. Então, como que a gente faz? O paciente se apresentou com a pressão alta antes da cirurgia, foi extrair um siso, tá com a pressão alta 3 vezes, já foi lá tentar e estava muito alta. O que a gente faz? Pede para ele fazer na casa dele também ou na farmácia. Ah, tá dando mais baixo. Mesmo assim, a gente pede para passar por um médico, mas a gente já suspeita mais de uma síndrome do jaleco. Do jaleco branco. Agora, em casa, o que acontece é que é muito difícil isso acontecer de ser só no consultório. Em casa, quando ele começa a ferir, também dá alta. Meio porque... E aí ele fala, porque ele está hipertenso e não porque sabia. já está hipertenso. Ele não sabia e não sentia nada, que é o mais perigoso. Ele descobriu por causa do dentista. Descobriu por causa do dentista, porque o dentista feriu pressão, isso é muito comum lá na clínica. Não, eu achei sensacional, é de suma responsabilidade você pedir os exames de sangue, a tomografia, o raio-x. A gente pede. Né? Você lá na tua clínica hoje, você faz raio-x. Raio-x, o panorâmico. Né? A tomografia tem que fazer em outro lugar. Tem que fazer em outro lugar. Quando a gente vai planejar, a gente pede para fazer em outro lugar a tomografia. Pede a tomografia lá. Pô, 100% seguro, né, Thalita? 100%. Que bacana. Muito pouca chance de dar errado. Pouquíssima chance, né? Diminui muito o risco, né? Eu acho legal falar isso porque, realmente, o implante evoluiu muito e não foi... Sabe quando que o implante evoluiu mais? Nos últimos 5 anos. O mercado de implante evoluiu muito nos últimos 5 anos em modernidade, em diminuir a chance de rejeição. Até então, o implante ele era não era um acesso para todos, não só questão monetária. Era caro, né, para fazer. Além de caro, uma pessoa com diabetes não podia fazer, uma pessoa hipertensa não podia fazer. Hoje, a tecnologia mudou tanto que se você tiver dinheiro e tiver essas coisas que eu falei controladas, você consegue fazer. Entendi. Então, existe... Mas o que acontece? As pessoas ainda estão com as dúvidas porque é muito recente, é 5 anos para cá. Sim, aí fica lá naqueles mitos. Fica naqueles mitos, exatamente. Né? Uma pessoa hoje... eu não vou falar de valores exatos, não. Mas o implante dentário, quem precisa de um implante, ele está na possibilidade de qualquer pessoa, Thalita? Está na possibilidade, porque o mercado do implante, como ele também evoluiu, apareceram mais empresas e mais marcas. Isso fez com que houvesse uma competitividade, né? E aí diminui os valores que a gente consegue repassar para os pacientes. Com boa qualidade, porque antigamente era um só dominando o mercado, e ele colocava o preço que ele queria. Hoje já não, então a gente consegue. Era um monopólio, vamos falar assim. Exatamente. Hoje não. Hoje a gente tem várias marcas muito boas, que são estudadas, superfície muito bem trabalhada, igual eu falei, e que você consegue fazer um preço mais legal para o seu paciente, para ele realizar o sonho de ter dentes fixos novamente. Porque o dente, eu falo e todos falam que é o cartão de visita de qualquer pessoa, né? É um bom sorriso. Sim. Né? O sorriso tem que ser bonito. E deve incomodar tanto, né, uma pessoa que tem uma cárie ou uma falta de dente. A gente pega muito paciente com ausência, assim. A clínica tem todas as especialidades, mas assim, a reabilitação é o forte. Porque é uma frase que a gente usa, não importa o que te aconteceu, o que importa é daqui para frente. Sim. A nossa geração de 40 anos mais, o que acontece? Os dentistas, eles não tinham também total estudo sobre como preservar o dente na boca. Lembra, o canal, eram 10 sessões de canal, infeccionava de novo, a pessoa perdia o dente. Isso. Hoje é uma sessão, para ter uma ideia, você viu, né? No máximo 2. Acabou. Eu fiz tratamento de canal e perdi meu dente. E botavam, eu estou falando há muitos anos atrás, estou falando década de 90. Isso, exatamente. Que ele botava um curativo, virava uma panela de pressão, tu não dormia, tirava, e estava tudo infeccionado. Tem que tirar, tá?
Tem que tirar, era assim. Era falta de conhecimento mesmo. E aí tirava. Então a gente pega essa geração, que é a geração que perdeu dentes. E perder dente é muito triste. Mexe com a autoestima, com o psicológico da pessoa. Eu atendo pessoas que trabalham, que têm vida social ativa, trabalham ainda, mas já têm ausência. E isso leva um problema, uma questão ruim até para o casamento, entendeu? Aí a gente devolver isso para o paciente é muito gratificante, entendeu? Sim. O paciente às vezes fala, eu achei que eu não tinha mais jeito. Além da parte da função, que é comer, né? E agora também está vindo uma vertente da odontologia, que eu estou tentando estudar assim, bastante, mas que é muito nova, que fala em terceira dentição. Porque a terceira dentição, por quê? Porque o nosso prazo, né, de vida está maior. Graças a Deus. Só que os nossos dentes não estão durando até lá. Então a gente começa a ter que fazer implante, fazer prótese. Por quê? Porque a gente está durando mais, a gente está com a vida ativa. Hoje, uma pessoa de 60 não é a mesma de 60, 20 anos atrás. Não, o pessoal de 60 é garotão. Garotão, trabalha, sai para comer, quer comer as coisas. Então, o que acontece? A gente devolver o dente para essas pessoas é muito legal. Você não... Assim, é muito difícil mensurar, mas é muita gente com ausência dentária com problema, entendeu? E às vezes a gente não imagina, porque a pessoa tem os dentes da frente, aí você até fala assim, nossa, aquela pessoa é meio séria, né? Aquele homem é meio sério. Você vai ver a ausência lá atrás, ele tem vergonha às vezes de procurar até um consultório, tem condição financeira, mas tem vergonha de porque está sem dente, né? E agora ele está numa condição melhor financeira, ele quer colocar o dente, mas não sabe quem procurar. Então a gente pega muito esses pacientes. E eu gosto muito de ajudar, que eu acho que a gente tem que ouvir o paciente. Né? E a dor é muito grande de quem tem ausência. Eu imagino, eu tenho quase que certeza disso, né? A gente está falando de implantes e com a evolução, e estamos falando também ao mesmo tempo de evolução de tempos aí, né? A prótese, né? Você citou a prótese, eu lembrei aqui, seria o próximo assunto também por coincidência. Ela ficou um pouco obsoleta, ficou um pouco para trás? Ainda não, mas está ficando. Eu mesma, quando me formei, fazia-se muito prótese. Eu não deixava de atender paciente porque eles procuravam implante. Eu tinha eu nem tinha, eu acho, no primeiro ano, no segundo ano, quem procurava implante. Você vê como que depois de alguns anos começam a procurar. Você faz implante? Por quê? Porque as pessoas já estão querendo migrar para o implante. Não, eu já uso uma prótese, mas eu queria entender o implante para ver se eu consigo fazer. Porque a prótese... Hoje, as próteses também estão modernas, elas estão com os dentes bonitos. Eu lembro da minha avó, que ela usava prótese, né? Colocava minha mãe, no copo, meu pai sua mãe, exatamente. usava. Era o mesmo dente. É isso que eu falo para os pacientes. Antigamente, era o mesmo dente. Então, todo mundo que usava prótese tinha o mesmo sorriso. Exatamente. Hoje, até a prótese é mais bonita, porque a gente escolhe o dente, escolhe o formato, escolhe a cor, mexe na gengiva, quando o sorriso aparece, a gengiva, a gente consegue mexer. Só que as pessoas não querem ter uma coisa removível, é óbvio. Removível não é bom. A prótese de cima, a dentadura, ela pega no céu da boca. E isso não deixa a pessoa sentir o gosto direito dos alimentos. Meu pai falava isso para mim. Não sente. A pessoa perde. Então, imagina, usar um protocolo, que é a prótese fixa. O que é o protocolo? Você não tem os dentes, você põe 4 a 6 implantes em cima e prende uma prótese ali, e tira o céu da boca. Olha que delícia. Pô, sensacional. Você volta a ter a liberdade de sentir o gosto da comida, né? Exatamente. Então, o que, na verdade, é que ela não está obsoleta. As pessoas ainda, por valores ou principalmente por medo. Hoje, eu acho assim, o implante está ficando mais acessível para todo mundo. Ainda não é acessível para todos, tanto quanto uma prótese. Mas ele está ficando mais acessível. Só que as pessoas ainda deixam de fazer implante por medo. Então, a prótese nunca vai passar. Porque sempre vai ter aquele com medo e que vai fazer uma prótese. Uma pessoa, Thalita, aqui, perguntas de leigo aqui. Eu vou botar um quadro aqui, perguntas de leigo, que eu sou o protagonista. Uma pessoa que perdeu esse dente da frente aqui, é só implante para ela ou existe alguma prótese, alguma jaqueta? Não tinha jaqueta? Não existe jaqueta ainda? É muito pouco usado. Tem gente que faz. Mas a gente existe fazer uma prótese de um dente só. Uma prótese, a pessoa usa uma dentadurinha de um dente só. O ideal por isso, mais uma vez, aí você pega uma pessoa jovem, geralmente perdeu o dente aqui da frente é acidente, a gente pega acidente de moto, muita gente que perdeu. Imagino. E aí a gente fala assim, de futebol também, muita gente ali no Recreio, na clínica do Recreio, que perdeu no futebol. A gente teve semana passada até, o último, que trincou, foi cabeça com cabeça ali. Cabeça com cabeça.
E aí, imagina, 42 anos, perdeu o dente da frente, ele não quer pôr uma prótese. Aí ele mesmo já fala, vou fazer um implante. Aí você faz um implante. Mas, não dá para colocar agora, ou por dinheiro, ou tô com algum problema de saúde. Aí você faz uma prótese de um dente só, ou uma prótese provisória presa nos dentes do lado. Entendeu? Provisória. Provisória. Por quê? Porque ela não fica presa muito tempo. Então, é só estética. Você não vai conseguir cortar alguma coisa com o seu dente da frente. Eu acho que o problema do brasileiro, não sei se é do mundo inteiro ou se é só do brasileiro, é quando você arruma um jeitinho, aquele ali não vai mais... Não. Né? Você fala, é provisório, vai durar 3 meses, tem que voltar. Mas se ficou bom, ele esquece. Daqui a pouco cai de novo, ele vai morrendo de vergonha para você. Ih, sabe aquele provisório? Esqueci que era provisório. Eu brinco que é o provisório que virou definitivo. Exatamente. Porque deve ser desagradabilíssimo a pessoa acordar, né, rangindo os dentes, quebrou o dente e ficar um dia todo sem o dente. Eu não me imagino sem o dente um dia inteiro. É horrível. A gente recebe mensagem quase que todo dia lá. Ai, meu dente quebrou, a prótese quebrou, meu dente está frente, como que eu vou trabalhar? Ainda hoje, depois da pandemia, ainda tem um pouco da máscara. Você vê que tem, às vezes, gente de máscara. Sim. Pode saber que é dente, eu brinco. Eu fui no salão esses dias, tinha uma mulher de máscara. E ela não sabe que eu sou dentista, né? E eu fiquei olhando assim, aí depois eu vi que ela tinha arrancado o dente da frente. Aí ela explicando para outra mulher, eu falei, logo vi. Não disfarce. Ficar sem dente. Então, depois da pandemia, as pessoas até têm um pouco... Porque é horrível você sair. Como que você vai para os seus responsabilidades sem dente? Não pode. Não tem cabimento isso, né? Agora, falando em prótese, quanto tempo dura uma prótese, ô Thalita? De 3 a 5 anos. A prótese, ela também acumula tártaro. A prótese fica suja. Então, ela precisa ir ao dentista para ser limpa. Ou limpar em casa. Por isso que, na época dos nossos pais, tudo, eles deixavam dentro do copo. O copo d'água, aquilo ali era um terror. Juntar, escovavam a prótese. Você tem que fazer isso, porque ela junta, ela acumula. E então, uma prótese, o ideal, cada 3 anos a gente troque, porque os dentes também vão ficando desgastados, ou seja, eles vão ficando sem corte. Então, às vezes, você vê alguém na rua com a prótese com dente muito pequeno, você vê que aquele dente já não tem mais função. Desgastou. Então, ele mastiga os alimentos, não tritura. E aí começa a ter outros problemas, que é intestino, estômago, porque não tritura o alimento. Sim, entendeu? O alimento vai entrando meio que vai inteiro ali. Vai entrando do jeito inteiro. Com os dentes normais mesmo, sem prótese, os nossos dentes mesmo, né, o osso... Sim. Já desgasta, né, Thalita? Já desgasta. O nosso próprio dente desgasta. Ele vai, se você pegar o dente de um adolescente ou de uma criança, você vai ver que aqueles morrinhos, que chamam cúspide, são bem grandes. O canino é bem pontudo. Isso. Que a gente fala que é o dente do vampiro. É. Quando a gente já está com 40 agora, você já vê que já começa a ficar mais liso. O canino já não é tão pontudo quanto a gente era criança. Às vezes tem um pontudo, o outro não. O outro não, porque a gente usou. Eu falando de mim. A gente usou. E você falou de higienização da prótese e me veio uma curiosidade. Botava lá no copinho, eu morria de nojo daquilo. Era minha avó que fazia isso. Eu caguetando minha avó. Eu falei, vó, tô aqui, tá? Mas não vou nem falar qual das duas que eram. Então ficava ali vendo. Como é que se higieniza uma prótese em casa? Existe um produto especial ou só com água? É para passar. Eu gosto de pedir para passar água e sabão neutro com uma escova dura. Não é a mesma escova que você usa na boca, tá? E uma vez por semana existem pastilhas, que são pastilhas... Pode falar marca? Corega, Fixodente. Existem pastilhas que você deixa por 15 minutos, uma vez por semana, a prótese dentro de um copo com água e uma pastilha dessa. E aí depois você escova que sai tudo. E fica limpinha coloca de novo. Limpinha de novo. Olha, que bacana. É assim que tem que escovar. E existia antigamente a profissão de protético. Tinham vários, ainda existe ainda. Existe. O protético precisa do dentista para trabalhar, porque ele precisa saber, ele sabe de coisas que... Tudo que ele sabe, ele precisa do dentista para fazer. Que tem gente... Ele não consegue fazer nada sozinho hoje em dia, entendeu? Sei. Porque antigamente tinha o protético, às vezes você só ia no protético fazer a prótese. Isso. Os velhinhos iam. E ele era autossuficiente. Minha mãe era o seu João, em Madureira. Ele fazia. Ele fazia... Assim senta aí que eu faço tua dentadura aí. Assim mesmo. Hoje em dia, eles trabalham diretamente com a gente. Com o dentista, né? Profissão bonita também, né? Bonita. São artistas eles, né? São totalmente artistas. Para você ter ideia, lá na clínica a gente faz muito protocolo de carga imediata. O que é a carga imediata? O paciente extrai os dentes, ele extrai todos os dentes que ele tem na boca, naquela arcada de cima ou de baixo que ele vai colocar, e coloca a prótese fixa. E aí eu tenho que entregar essa prótese, eu tenho até 7 dias, 7 dias corridos para entregar essa prótese. E aí
o laboratório de prótese é imprescindível, porque ele trabalha indo todo dia com a gente, provando, porque quando você vai entregar, não é só tirar os dentes e ir lá entregar um dente, você tem que provar a mordida, você tem que provar o sorriso, você tem que provar a barra, que eu brinco que é o esqueleto da prótese fixa, que vai embaixo para prender. Então, o laboratório, o protético, é muito importante o trabalho dele junto com o dentista. Poxa, que bacana, cara. São artistas aí. Um abraço aí para todos os protéticos aí do Brasil, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. Na questão de fio dental, você falou da higienização da escovação, né? Mas quem tem prótese, eu vejo que é muito perfeito, né? Tem gente que fala que usa prótese, eu falo, não é possível, porque está perfeito. Porque eu falei, né? Os dentes estão mais bonitos. Usa-se fio dental? Não, na prótese não usa. Mito. Mito. Olha, já estamos entrando em mitos de verdade. Não usa fio dental, mas tem que escovar. As pessoas acham, a prótese não precisa escovar, ainda acham isso. E não, tem que ter uma escova para prótese e uma escova para a boca. Importante que a da boca seja macia. E a boca, importante falar, no caso de dentadura, prótese total, o paciente também acha que porque não tem dente, não tem mais que escovar. Tem, porque é igual o bebê. Você tem que escovar a gengiva. Claro, porque fica aquele sebinho. Aquilo deve dar um mau hálito. hálito. Dá mau hálito, dá mau cheiro, dá infecções, dá até grandes chances de dar infecções na garganta. Então, assim, você tem que ter uma escova macia para escovar essa região e uma escova dura para escovar a prótese. O ideal é que você escovasse a prótese separada da boca sempre que você comesse alguma coisa. Mas hoje, com a vida corrida, a gente sabe que não é possível. Mas pelo menos uma escovação no dia, então, deve ser imprescindível, separadas, tudo certinho. É bom fazer ali de manhã, antes de sair de manhã casa. Ou à noite. E à noite, né? Se for 2 vezes, melhor ainda, melhor né? Melhor ainda. Quanto mais, foi o que eu falei, mas com a vida corrida, às vezes a pessoa não consegue, mas uma, no mínimo, tem que ser. Tem que ser feita, né? Tem que ser feita dessa maneira. E se eu quiser... Olha aí, ó, daqui a pouco a Thalita tá assim, eu acho que o Robson usa prótese. Ele tá muito interessado nesse assunto. Mas assim, eu tenho uma prótese e eu vou falar, cara, hoje eu vou chegar em casa, eu vou tirar-lhe essa perereca, que chamavam de perereca, a prótese, e vou dar-lhe uma escovada nela, que nem a Thalita falou. Onde é que eu compro essa escova? Na farmácia, supermercado, na parte de escova tem. Tem? Tem. Aí vai estar escrito assim, escovas extra duras ou escovas para prótese. Ela já está escrito. Quem usa prótese sabe, fica perto de onde vende as caixinhas de guardar a prótese também. Vou anotar aqui, tô brincando. Vou comprar uma. Aqui, a última pergunta de prótese aqui. Devo ter cuidado com alimentação usando prótese? Que a gente falou do implante, né? Sim, que a gente tem que ter o mesmo cuidado. Mas você consegue comer as coisas com implante. Com a prótese já é mais difícil. Thalita. Porque ela é um acrílico, né? Um material acrílico, assim. Então, ela quebra muito fácil. Se ela tiver grampo, ela vai quebrar o grampo. Então, é muito mais difícil. A pessoa não consegue comer uma maçã, ela não consegue morder um milho, ela não consegue ir num churrasco e comer uma carne, uma picanha mais grossa. Não consegue, não, Thalita? Você tem que cortar muito pequenininho. E pequenininho, fininho e pequeno. Mas olha só, a gente já não sente o gosto daquilo, né? Só o cheiro. Por isso, imagina, a pessoa não quer usar aquilo. Ela fica de mau humor. Fica de mau humor. Não, eu já tô mal-humorado que não uso prótese aqui, que eu adoro comer. Por isso, a evolução para o implante. Isso que as pessoas têm que entender. Às vezes vai paciente lá que usa uma prótese antiga e quer fazer outra antiga. Quer fazer uma novinha. E aí eu falo assim, vamos para o implante. Não é questão de ganhar dinheiro, é questão que você ainda é novo, 65, aí eu vou ver, ainda trabalha, muitos ali trabalham ativo. Ai, doutora, você acha? Não fez por medo mesmo. Falo, olha, você vai agradecer, porque você come tudo. Aí eu começo a conversar, não como. Tem uns lá que falam até assim, eu não saio mais para comer domingo com meus filhos, porque eles querem ir na churrascaria. E eu não como. Olha só. Aí eu falo, coloca implante, vamos trabalhar isso para você voltar a ter sua vida. É uma mudança de vida. Não vou botar implante não, que é muito caro. Não, e não é assim. Não tem essas coisas? E a gente tem. É investir na gente, né, Thalita? É um investimento. E aí os que fazem não se arrependem. Claro que não. Imagina você voltar a sentir o gosto da picanha. Sentir o gosto, comer na frente dos outros, que muitos que usam prótese reclamam disso, que não conseguem comer na frente dos outros. Por quê? Tem que cortar tudo muito pequeno, ter todos cuidado, né, quando você usa prótese. Então, a pessoa fala, domingo eu não gosto mais nem de sair para almoçar com meus filhos. Eu escuto muito isso aqui na Claro, eu imagino, gente. Deve ser um... Porque ele também fica reclamando, porque eu não estou comendo nada, e aí eu fico perturbando. Então, eu prefiro não sair.
Eu falo, mas vamos então fazer um implante, né? Porque você É. tem osso, aí a gente faz o estudo, tudo da pessoa. Então, não é questão do financeiro, é questão de voltar a ter qualidade de Sim. vida. Voltando a falar daquilo da terceira dentição, a gente está envelhecendo, a gente tem vida ativa. Então, a gente não fica mais em casa só, não se aposentou e ficou em casa igual antigamente. Então, é devolver para você a vida, eu falo. Sim, e claro. o paciente percebe isso, ele fica muito feliz. Que bacana, Thalita. Assim, a gente está falando... Agora eu vou esquecer aqui o meu roteiro aqui, que eu gravei, e são perguntas minhas mesmo. A gente falou de desgaste dentário com o passar dos anos. Eu estou com 53 anos e eu sinto que tem alguns dentes aqui que já estão desgastados. Já vou lá no teu consultório, eu vou ser atendido pelo Jonathan, não. O Jonathan é um excelente profissional, todos te elogiam, só que eu vou ser atendido por elas. Você me desculpa. E eu quero refazer alguns dentes meus. Uma dúvida minha assim... Eu já perdi um exemplo, o canino que você falou. Aí, assim, pela minha arcada dentária, você sabe como é que esse cara era? Esse canino era na minha boca? Sabemos, a gente sabe. A gente tira o molde também da boca, dá para desenhar, dá para ter ideia, a gente pede foto antiga, tudo isso. E hoje o desgaste também vem muito por bruxismo e apertamento, que a gente pode falar numa outra hora, porque é que tá pegando todo mundo aí, ansiedade, estresse, você fica apertando. Tem. E rangendo os dentes. Aí você trinca os dentes, você acaba com os dentes. É Entendeu? isso mesmo. A Danúbia tem, inclusive, Danúbia ela foi lá no Exatamente. teu consultório, ela quebrou uma raiz aqui, não foi lá na raiz. O meu implante também é assim, eu quebrei uma raiz do É? dente. Tu é braba também? Eu sou ansiosa. Eu vou perguntar pro Ricardo ali. Eu quebrei. Existe também uns protetores, né, para quem tem bruxismo, Então, não existe? esse é o tratamento de bruxismo e apertamento que a gente faz, que tem um protetor específico para você. Você faz com um dentista. Esses protetores que vendem em farmácia, que você põe na água quente, muita gente usa, não é o correto. Ele desestabiliza, ele faz você morder errado e essa articulação que é a TM fica toda errada. Vai te dar dor de cabeça a longo prazo, outros problemas. Sim. O ideal é aquele que o dentista tira o molde da sua boca e manda para o laboratório para fazer. Que você morde aquela massinha. Exatamente. Que parece até que vai engasgar com aquilo. aquela ali. Né? Rapidinho hoje. Mas ela só cabe na sua boca e vai relaxar, ajudar a sua musculatura. A placa, ela tem a função simplesmente de te ajudar a melhorar a sua respiração e a proteger os seus dentes. Olha, que bacana. Porque quem tem bruxismo e apertamento quer dizer que não está respirando direito. Sim, claro. E os dentes, as pessoas falam assim que o dente é só para cartão de visita. Gente, nos anos 70... Né, foi um dentista que descobriu que 2 jogadores importantes, olha que eu estou falando da melhor seleção brasileira que nós já tivemos até hoje, que jogava ali Pelé, Vavá, Didi, né, 2 jogadores só viviam contundidos e eram por causa de foco dentário. Foco dentário, isso mesmo. O foco dentário dá vários problemas da saúde e isso é legal também, que é uma coisa que tem evoluído muito com os pacientes estarem cada mês sabendo mais e os dentistas também estarem mais empenhados de que não é só a boca, né? Que a boca não é uma parte fora do corpo, a gente fala isso. A boca ela é um ser como um todo do corpo. Sim. A minha faculdade, ainda sou daquela época que eu peguei muitos professores muito bons, mas que era o que eles tinham aprendido, que a boca parecia que era uma parte fora. Sim. E não, a boca é um conjunto. Tudo anda junto. O mesmo sangue que entra dentro do seu dente, ele entra no seu coração. Por isso que tem as infecções de coração. Quem tem problema de coração não pode ter infecção dentária. Olha isso, gente. Então, por isso, é o mesmo sangue. Entrou dentro do seu dente, vai andar no seu joelho, vai andar no corpo todo. Então, as pessoas demoraram, mas hoje elas estão mais entendidas desse assunto, entendeu? Poxa, que bacana. O quão é importante, procurar um dentista regularmente, né? Sim. De 6 em 6 meses ali. E a gente faz tudo com a boca, né? Eu falo, beija, come, respira, ri. Tudo. Se você for pensar, é uma manutenção do que você usa sempre. Eu uso sempre a boca. Eu tô sempre comendo. Aqui, eu bebi água pra caramba aqui. Estamos falando. Tudo é a boca, gente. Gente, sensacional, Thalita. Ô, Thalita, eu tinha tanta coisa aqui para você, Thalita, mas olha só, uma hora passa muito rápido. Eu tenho que falar contigo de ortodontia, eu tenho que falar contigo de quem abandonou o tratamento, de clareamento. Vamos dar uma pincelada no clareamento aqui? Rapidinho? Sim. Então, eu vou mesmo lá fazer o tratamento contigo de clareamento, né?
quando vai lá com você, existe aquele clareamento que faz em casa e existe o clareamento que faz na clínica. Sim. Não é isso? Isso. Existe diferenciação assim, poxa, Robson, é melhor fazer na clínica ou é melhor fazer em casa? Não. A gente tem que examinar o paciente, ver o raio-x, ver a estrutura de esmalte, tudo isso para a gente decidir qual que a gente vai fazer. Além de ver se ele já fez algum tipo de clareamento. Tudo isso para ajudar no que a gente acha que vai ter como resposta no tratamento. A diferença é que o caseiro, que eu faço em casa, eu vou fazer uma moldeira que só cabe na sua boca, e aquele material que é clareador, você vai usar um pouquinho todo dia. O de consultório, você vai usar aquele material que eu te dei em casa um pouquinho todo dia, um similar que você vai usar de uma vez. Uau, aquele ali é o, Então, é o intensivo. Exatamente. E o outro é o extensivão. O outro, exatamente. Então, pacientes, doutora Thalita, eu gosto assim. Quando o paciente não fez nenhum clareamento, eu gosto de usar os dois, porque eu acho que dá um efeito legal, fica com uma cor legal. O paciente que já vem só para manutenção, que é um paciente que já fez clareamento, eu dou só o caseiro, ou se ele tiver uma vida muito corrida e fala assim para mim, não gosto de usar o caseiro, eu esqueço, chego em casa e esqueço, aí eu faço umas 3 sessões de consultório, no consultório. Assim, com doses homeopáticas. Doses homeopáticas, 1 por semana, entendeu? É? É. E o resultado fica maravilhoso. Fica. E com a tecnologia também acabou aquele negócio de ficar com dente de Mentex. O pessoal ficava, Acabou. né? Acabou. Só fica quem quer, mas é que muita gente procura, né, o dente de Mentex. Ah, é. É igual Muita quando gente. coloca seios, né? Aquelas lembra? próteses. Fala, eu quero 200 ml. Depois, não, eu quero aumentar para 400, né? Não é mais ou menos isso? O branco, muita gente acha que é o dentista o paciente que quis, entendeu? E o clareamento, hoje em dia, uma coisa legal é que ele não dá mais aquela sensibilidade, quando usado adequadamente, que dava antigamente. Sim. Então, também tem isso. Muita gente fez clareamento na década de 90 e não quis mais fazer de 2000, assim, até o início de 2000, porque dava muita sensibilidade. Hoje não é mais assim. Eu fui um deles. Não é? As E eu não te pegaram conhecia, porque a gente veio se conhecer depois. Aí, hoje em dia, já não é assim. Hoje em dia, se a gente planejar direitinho, não tem sensibilidade. Eu me lembro que eu mordi aquela massinha, aí o dentista fez o molde, eu levei lá uma geleiazinha que eu botava lá, pingava, e eu queria que o negócio ficasse branco rápido, que o dente ficasse branco rápido, eu botava mais do que devia, e depois ficava ardendo, Thalita. É, assim mesmo. Não era Dá isso? mais sensibilidade. Eu vou ter que fazer clareamento lá com você. Sim. Eu tenho tanta coisa para fazer com você, Thalita. E eu tenho tanta pergunta para te fazer. Você vai ter que voltar aqui no meu programa. Vamos voltar. Tá? Então, olha, gente, esse episódio aqui, eu vou chamar de episódio 1 com Thalita Silva. Essa simpatia de profissional. Minha amiga, que eu adoro ela, admiro. É dentista da minha família. Então, ô Thalita, eu queria que você deixasse as suas redes sociais para todo mundo que está atrás dessas câmeras aí te seguir, te curtir, ver o teu trabalho e marcar consultas com você também, que você é uma salvadora da pátria. Você é a salvadora da minha família. Salvou meu filho tem 2 semanas atrás. Então, salva essa galera aí que me segue, por favor. Obrigada, tá? Que eu tenha trazido bastante coisa, né? Bastante conhecimento para todo mundo e vamos fazer outras aí de outros assuntos. Vamos fazer. Tá E para bom. quem quer te seguir, como é que eles fazem, Thalita? Tem o Instagram e tem o Facebook. Eu vou estar colocando, pode ser? Pode, Na claro. legenda, e a gente coloca e todo mundo pode me seguir. Então tá bom. Tá bom? Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Ó, segue aqui, @DRA Thalita Silva. Lembrando que Thalita é com TH, tá? Então, @DRA Thalita Silva. Você vai seguir ela lá no Instagram, que eu já sigo, eu já curto, eu já compartilho. E você vai ser mais um. Siga essa fera aqui. Ó, ela tem consultório aqui em Jacarepaguá, que fica ali no Rio das Pedras. E também tem no Recreio dos Bandeirantes, que não tem como você escapar. Vai ser perto de você em Jacarepaguá, vai ser perto de você no Recreio, vai conhecer, tem espaço kids, tem espaço para grávidas, tem espaço para idosos, tem espaço para jovens, tem espaço para tudo. Você vai se apaixonar pela Thalita Silva. Thalita, que prazer ter você aqui no nosso podcast, uma honra para mim. Obrigada. Tá bom? Obrigada. E vai ter mais. Obrigado você pela moral que tem nos dado aqui, tem nos curtido, tem nos seguido, tem comentado, compartilhado, tanto no Instagram, no Facebook, no Kawaii, agora no Spotify, no YouTube, vocês estão arrebentando. Continuam seguindo a gente aqui, tá? Tem um botãozinho aqui, ó, como é que fala? Inscrever-se. Se inscreva no canal, vai lá no sininho,
clica no símbolo do sininho, depois na palavra todas, e todas as vezes que a gente entrar com episódios novos, você será notificado, você será notificada. Um grande prazer estar com essa profissional aqui, Thalita Silva, e daqui a pouco a gente vai voltar com mais profissionais fera para enriquecer o teu conhecimento, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo episódio.